Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Nova Concursos e a gente está aqui hoje para resolver as questões que podem ser cobradas de direito tributário no concurso de analista e técnico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para você acompanhar as atualizações, é só seguir o canal da Nova Concursos, dar um like nos vídeos para ter todas as informações sobre esse concurso que está por aí e para você começar os seus estudos. Sobre direito tributário, o que pode ser cobrado aí na sua prova? Então a gente trouxe 3 questões para analisar a partir de agora. Começando aí com a questão 1, a gente tem o seguinte: em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar, considere. E aí é aquela famosa questão para analisar todos esses itens e logo em seguida ele pergunta: está correto o que consta apenas em? Então é uma questão que a gente tem que analisar todos esses itens. Começando aqui pelo item 1, diz que a renda auferida pelas igrejas com dízimo, doação em dinheiro feita pelos fiéis, é imune de imposto de renda. Então, olha só, uma questão aí falando sobre, um item falando sobre imunidade tributária. E quando a gente fala de imunidade para dízimo de igrejas, você vai associar com a chamada imunidade aos templos de qualquer culto, ou também conhecida como imunidade religiosa, que você pode encontrar discriminada no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal. E ora, se ele está dizendo que a renda auferida com dízimo é imune ao imposto de renda, isso está correto, está abarcada pela imunidade religiosa, porque a imunidade religiosa comporta o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades, da igreja. Então, dízimo, incidir imposto de renda sobre o dízimo não é permitido porque é imune pela nossa legislação, é imune segundo a Constituição Federal. Então, esse item está correto. Continuando aqui a análise, a gente tem um segundo item, então vou marcar que esse daqui já está correto para você considerar. Um segundo item dizendo: em razão da imunidade recíproca, os municípios, eles são imunes ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor, desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública. Ora, essa partezinha final aqui desse item é que é o problema nessa questão. Por quê? Porque desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública, não é um requisito exigido pela Constituição Federal para instituir a imunidade. O que a gente tem aqui? A gente tem a imunidade recíproca entre os entes federados. O que é a imunidade recíproca? O artigo 150, inciso 6º, a linha A, diz que é vedado aos entes federados cobrar impostos um dos outros. Então, no caso, o IPVA, que é um imposto estadual, o município, em virtude da imunidade recíproca, o município ele é imune a pagar IPVA. Então, o Estado não vai cobrar o IPVA do município, em razão da imunidade recíproca. Agora, quando o item fala, desde que os veículos estejam afetados a uma finalidade pública, isso não está estampado lá na linha A do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Então, não é um requisito, portanto, esse item está incorreto. Tudo bem? Então, ó, item 2 aqui incorreto. Se tivesse só essa partezinha, que em razão da imunidade recíproca, os municípios são imunes ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor, até essa parte estava correto. Mas o final aí deixou a alternativa incorreta. O item 3. O item 3 diz que as autarquias e fundações públicas não são alcançadas pela imunidade recíproca de tributos quando prestadoras de serviço público remunerado por taxa ou tarifa. Esse item 3 acaba sendo uma pegadinha, por quê?
Porque no artigo 150, também da Constituição Federal, a gente tem dois parágrafos, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, e é isso que pode gerar confusão. Para esclarecer, a gente vai colocar aí no seu material para você identificar essa extensão da imunidade. Então, olha lá, o artigo 150, parágrafo 2º, diz que a vedação do inciso 6º, a linha A, que é a imunidade recíproca, é extensiva sim às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Só que, onde está o problema? O parágrafo 3º diz que as vedações do inciso 6º, a linha A, que é a imunidade recíproca, e do parágrafo anterior, que é esse que a gente acabou de ler, não se aplicam ao patrimônio, à renda e os serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Onde que está o erro na questão? Então, note, a imunidade recíproca, ela é extensiva às autarquias e às fundações. Então, a parte inicial seria entender isso. Agora, quando que não é? As fundações, as autarquias e as fundações públicas, elas não são alcançadas quando houver, não se aplicam quando relacionadas com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja uma contraprestação pelo pagamento de preços ou tarifas. E aí eu vou voltar lá na questão que diz o seguinte, olha só, as autarquias e fundações públicas não são alcançadas pela imunidade recíproca de tributos quando prestadoras de serviço público remunerado por taxa. Olha lá, taxa está incorreto, é só por preço ou tarifa. Tudo bem? Então, incorreto esse item. E para finalizar, o item 4. A norma constitucional que prevê concessão de imunidade para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos é de eficácia contida ou restringível, pois pode ser regulamentada por lei complementar que irá definir os requisitos para a concessão da imunidade. Esse item foi super polêmico quando foi cobrada essa questão. Por quê? Porque os doutrinadores, eles dividem essa classificação entre a norma ser de eficácia limitada e outros dividem a classificação como sendo de eficácia contida ou restringível. A FCC, que é a banca organizadora desse concurso, adotou o entendimento que a norma aqui seria de eficácia contida. E aí segue a linha de raciocínio da Regina Helena Costa, que a gente trouxe um trechinho aqui para você entender essa explicação. Quando que eu vou usar uma norma quando eu vou classificar uma norma como de eficácia limitada ou como a norma vai ser de eficácia contida? Por quê? Porque aí esbarra no fato da imunidade ser condicionada ou não. No caso, a gente está falando de uma imunidade para entidades de educação e assistência social. Uma imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Por que ela é uma imunidade condicional, Carol? Porque lá nesse dispositivo a gente tem uma expressãozinha no finalzinho dizendo atendidos os requisitos da lei. Atendidos quais requisitos? Atendidos condições. Então ela também é chamada de uma imunidade condicionada, condicionada a esses requisitos. E aí, por
existir isso, por existir essa necessidade aqui de ser regulamentada por lei complementar, a gente teria essa classificação como sendo uma norma de eficácia contida ou restringível. Esse é o posicionamento que a FCC tem adotado. Mas saiba que se você buscar outros doutrinadores, você vai encontrar essa divergência de posicionamento. Então, alguns consideram que seria uma norma de eficácia limitada. Tudo bem? Mas para o seu concurso, vamos adotar esse posicionamento aqui, que é o da Regina Helena Costa, e a gente vai fazer a leitura para fechar esse entendimento da questão. Então, diz o seguinte: se se trata de uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, a imunidade é incondicionada, posto independer de outro comando para produzir integralmente os seus efeitos. É o caso da imunidade mútua das pessoas políticas, do artigo 150, inciso 6º, a linha A, que é a imunidade recíproca. Se, diversamente, a norma constitucional acolhedora da imunidade tributária qualificar-se como de eficácia contida, que é a da questão, que é a do item 4, e a aplicabilidade imediata, mas passível de restrição, estar-se-á diante de uma imunidade condicionável aos termos da lei complementar. Preferimos o termo condicionável ao vocábulo condicionada, comumente utilizado pela doutrina, porque, como afirmamos anteriormente, a imunidade tributária não se abriga em normas constitucionais de eficácia limitada, que demandam necessariamente a intervenção do legislador infraconstitucional. Assim, parece-nos incorreto falar-se em imunidade condicionada, já que, cuidando-se de uma norma de eficácia contida, o condicionamento para a fruição do benefício poderá ou não ser estatuído pelo legislador complementar. Em decorrência desse raciocínio, a eventual hipótese de omissão legislativa não implicará a inviabilização da fruição da exoneração fiscal. É a hipótese da imunidade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Certo? Então, para fechar essa questão, vou voltar lá, a gente tem, então deixei aí todos os dispositivos abarcados pela questão. Quais são os itens corretos? Então, a gente tem o item 1 e o item 4, que é correto, com base aí na diretriz adotada pela FCC, dizendo que seria uma norma de eficácia contida. Fechado? Então, qual que é a alternativa correta? Está correto o que consta apenas em letra A, no item 1 e no item 4. Certinho? A gente pode, então, partir para a questão 2, seguindo aqui. A questão 2 que diz o seguinte: sobre crédito tributário, é correto afirmar que, quando a gente fala sobre crédito tributário, a gente tem que lembrar que crédito tributário é o direito do fisco exigir do devedor o cumprimento da obrigação tributária. Acontece que nessa exigência pode acontecer algumas intercorrências. Que intercorrências são essas, Carol? Podem acontecer modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O crédito tributário pode estar extinto, pode acontecer alguma situação que extinguiu o crédito tributário, então a administração tributária não pode mais cobrar, ou existem modalidades de exclusão do crédito tributário. Você vai notar que as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão estampadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional e são 6 modalidades. A gente tem as modalidades de extinção do crédito tributário, que estão no artigo 156 do Código Tributário Nacional e que são 11 modalidades. E a gente tem as modalidades de exclusão do crédito tributário, que são 2 modalidades estampadas no artigo 175 do CTE. E aí, você vai me perguntar o seguinte:
Carol, mas e aí, como que eu vou decorar tudo isso para minha prova? É muita coisa, os nomes são meio parecidos, extinção, exclusão, suspensão, eu não vou misturar tudo na hora da prova, como que eu vou fazer para identificar? Tem um truquinho para você guardar, você vai precisar decorar algumas coisinhas, mas guardando essa sistemática, você consegue responder todas as questões sobre esse tema. Combinado? Então aqui, ó, a gente vai ler as alternativas e eu vou te explicar como que você vai guardar isso. Então, voltando aqui para o nosso material, a gente tem sobre crédito tributário, é correto afirmar que. Então, olha só, a gente tem a alternativa A até a E. Antes de a gente analisar cada uma, eu vou te passar aqui uma dica para você guardar. Então, note que eu disse que a gente tem as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente tem modalidades de extinção. E a gente tem modalidades de exclusão do crédito tributário. As modalidades de suspensão, elas estão no artigo 151 do CTN. De extinção no 156 e de exclusão no 175. As modalidades de suspensão, você vai ter que guardar esse mnemônico. Então, guarda o seguinte aqui, ó, é o mo, de, re, li, tu, pa. Moderelitupa. É um trava-línguas, é um mnemônico, mas vai te ajudar muito. Por quê? Porque aí você vai lembrar. Na hora da prova, se você escrever essas siglas aí, você vai conseguir lembrar. Então, mo é a moratória, depósito, o recurso administrativo, reclamações e recursos administrativos, li é a concessão de liminar, tu é a concessão de tutela antecipada e pá de parcelamento. E as modalidades de exclusão? Você vai guardar que você ia excluir. Por quê? Aqui as modalidades são isenção e anistia. Tudo que não tiver enquadrado em suspensão, tudo que não tiver enquadrado em exclusão é modalidade de extinção. Combinado? Assim fica mais fácil de você gravar. Então, você só precisa decorar esse mnemônico, o moderelitupa, e aí você vai guardar as modalidades e de exclusão que você ia excluir. E aí, isenção e anistia. Tudo que não for nem suspensão, nem exclusão, é modalidade de extinção do crédito tributário. E por que a gente faz assim? Porque para você decorar as 11 modalidades de extinção do crédito tributário, é exaustivo, você vai acabar confundindo, e aí com essa classificação fica muito mais fácil gabaritar a questão. Combinado? Agora sim a gente pode passar para a análise das alternativas. Então olha lá, quando a gente fala sobre crédito tributário, ele pediu para a gente analisar quais das alternativas, qual alternativa é a correta. E aí a letra A partir do momento que se realiza o depósito do montante integral, ele é extinguido? Não, olha lá, depósito do montante integral é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito. Lembra que ele está no mnemônico, o moderelitupa? Ele é o D do depósito, modalidade de suspensão e não de extinção. Letra B, a penhora em sede de execução fiscal é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Penhora não está lá nas modalidades, lembra? Não está no nosso mnemônico, não é modalidade de suspensão. Letra C. O parcelamento do débito é causa de exclusão? Não. Quais são as modalidades de exclusão que você ia excluir? Isenção e anistia. Parcelamento não é modalidade de exclusão. Parcelamento é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Letra D.
a liminar concedida em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade e de suspensão do prazo prescricional? Correto. Então, a liminar concedida em mandado de segurança é o li do mnemônico modereli tupa. A concessão de liminar é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, essa alternativa D está correta. E aí, só para a gente finalizar, por que a letra E está incorreta? As reclamações e os recursos administrativos contra seu lançamento podem ser apresentadas enquanto não proposta a execução fiscal, sendo causa de suspensão do prazo prescricional? Sim. A reclamação e os recursos administrativos são modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas essa parte aqui, ó, podem ser apresentadas enquanto não proposta a execução fiscal, está incorreta. Por que isso? Porque, feito o lançamento, o contribuinte ele pode se defender. Então, ele pode apresentar administrativamente uma reclamação ou um recurso administrativo. Mas ele não pode fazer isso indiscriminadamente até o ajuizamento da execução fiscal. Existe um prazo administrativo, existe um procedimento administrativo fiscal regulado pelo decreto 70.235. Então, existe um prazo, normalmente esse prazo é de 30 dias para você pagar ou apresentar a defesa administrativa. No caso, então, você teria os 30 dias para apresentar a reclamação e o recurso administrativo. Tudo bem? Então, esse prazo não é indiscriminado, por isso essa alternativa estava incorreta. E aí, para a gente finalizar, a última questão de direito tributário, a gente tem a questão 3, que diz o seguinte: sobre execução fiscal, o Código Tributário Nacional estabelece, e aí, mais uma questão sobre aqueles itens, então a gente tem que analisar item 1, 2 e 3 e verificar quais estão corretos. Tudo bem? Então, começando aqui. Quando a gente fala sobre execução fiscal, a gente tem uma lei específica, que é a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980, mas especificamente aqui você vai ver que os itens não tratam sobre a Lei de Execução Fiscal propriamente. Eles vão tratar do artigo 185 e do artigo 185A do Código Tributário Nacional. A gente vai analisar os itens e vai ler o artigo para te mostrar as especificidades, combinado? Então, olha lá, no item 1 ele diz que o juiz deverá determinar a indisponibilidade dos bens e direitos do executado até o limite do valor total exigível, se o devedor não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal. Aí, ele está falando do artigo 185A e parágrafo 1º, caput e parágrafo 1º. Então, olha só, o comecinho do artigo diz: na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos. E aí, no parágrafo 1º, então note que o examinador aqui, ele juntou o artigo 185A caput com o parágrafo 1º, diz que essa indisponibilidade de que trata o caput desse artigo limitar-se-á ao valor total exigível. Então, esse item 1 aqui, da nossa questão 3, ele está correto e é uma acumulação de entendimento do caput do 185A com o parágrafo 1º do 185A do CTN. Certinho? O item 2 diz o seguinte: a determinação judicial para tornarem indisponíveis os bens do executado deve ser comunicada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para as providências cabíveis contra o devedor. Ora, será que existe essa discriminação na lei? Existe essa exigência de comunicação para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas? Então, voltando lá nos dispositivos, você vai notar que o artigo 185A, no caput, diz o seguinte: depois que a gente leu essa primeira parte, então o juiz vai determinar a indisponibilidade dos bens e direitos, comunicando a decisão, olha lá,
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Esse artigo 185A, ele fala especificamente do que a gente comumente conhece como penhora online. Então, o que acontece aqui? Quando é determinada a indisponibilidade dos bens, o juiz aqui vai comunicar órgãos oficiais no sentido de comunicar, por exemplo, o Bacenju, de comunicar cartório, para que se faça cumprir a ordem judicial, para bloquear o dinheiro, para bloquear os bens, por exemplo. Mas não há essa exigência, essa necessidade de comunicar essa decisão para o Ministério Público ou para os tribunais de contas, por exemplo. Tudo bem? Então, esse item 2 aqui na questão, voltando lá, ele está incorreto. A gente não tem essa necessidade de comunicação. Tudo bem? E aí o item 3. Se o devedor reservar bens ou rendas suficientes para o total do pagamento da dívida inscrita, não será considerada fraudulenta a alienação ou oneração de seus bens ou rendas. O que acontece aqui? Quando a gente fala em alienação fraudulenta de bens, o artigo 185 do Código Tributário Nacional regula essa disposição. Então, o que acontece? Se o devedor ele está alienando os seus bens no curso de um processo judicial, pode ser considerada alienação fraudulenta de bens. Agora, se o devedor ele aliena alguns dos seus bens, mas ele reserva boa parte dos seus bens ou a totalidade da dívida com os seus bens, ele tem bens suficientes para garantir a dívida, por exemplo, está no curso de um processo e ele decide vender um carro. Só que esse carro não prejudica o patrimônio que ele tem para garantir a dívida. Então, ora, não pode ser considerada alienação fraudulenta de bens. Então, o legislador, prevendo essa situação, inseriu no parágrafo único do artigo 185 do Código Tributário Nacional essa disposição que o item 3 se refere. Para confirmar isso, a gente faz a leitura do artigo 185 do CTN, que diz, olha lá, o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Fechado? É por isso que o item 3 aqui está correto. Então, olha só, quando ele fala aqui para a gente sobre execução fiscal, o Código Tributário Nacional estabelece, os itens 1 e 3 estão corretos. E aí, dentre as alternativas, está correto que se afirma apenas em letra A, item 1 e item 3. Fechado? Assim, a gente gabarita as 3 questões de direito tributário. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Obrigada pela sua atenção e até mais!